Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E o tema da mensagem de hoje é: há poder na unidade, concordância e propósito. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos aprender que sim, carregamos autoridade, carregamos poder do Senhor quando andamos em unidade, quando concordamos com algo e principalmente para servir um propósito de Deus, sem ferir seus princípios, sem ferir os seus valores. E aqui estamos nós reunidos. Durante a mensagem haverá uma instrução para essa semana. Hoje e amanhã é uma introdução. Mas se você quiser seguir caminhando conosco em unidade, eu peço que você continue firme durante esta semana. Amém? Eu quero trazer uma palavra poderosíssima, mas que ela também carrega responsabilidade espiritual, que é o que nós precisamos fazer. Por quê? Porque quando eu conheço a palavra do Senhor, quando eu acesso e conheço a autoridade que eu recebi de Jesus Cristo e uso dessa autoridade para o bem, para um propósito, aí sim o Senhor se agrada. Vamos para a palavra, você vai entender. E que o Espírito Santo ministre ao teu coração, assim como ministrou ao meu também. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 3. Então, que você seja um odre novo, a ser derramado vinho novo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? No versículo 3 diz assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Presta atenção nessa palavra. É o que nós vamos praticar durante estes dias. Veja só o que Paulo escreve à igreja de Corinto. A partir do 3 diz assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos entender este texto? Vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine, nos ministre, porque ele estava aqui, é o mesmo Espírito que estava com Paulo, que dava poder a Paulo, que instruía Paulo, que ensinava Paulo, é o mesmo Espírito que está aqui conosco também. Então, nada melhor que o nosso ajudador, o nosso conselheiro, fazer com que entendamos a palavra e usamos com autoridade e responsabilidade. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, apesar de estar fisicamente distante da igreja de Corinto, ele deixa claro que a distância não impede a ação espiritual, quando há um alinhamento com Cristo. Ele aponta elementos que eu vou trazer para você, 4 elementos poderosíssimos que Paulo usa nessa unidade, nessa concordância. Veja só, Paulo envia uma carta à igreja de Corinto. Quanto tempo demorava uma carta para chegar? 15, 30 dias, 20 dias? Então, quando essa carta chegasse, ele está dizendo: ei, apesar de eu não estar aí presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. Ele envia esta carta, instruindo este povo a tomar uma atitude. E qual que é a atitude? Concordar com ele. Ele diz assim: já condenei quem fez isso, como se estivesse presente. Ao escrever essa carta, Paulo está declarando, Paulo está dando uma condenação a uma pessoa. E por quê? Porque essa pessoa havia feito uma injustiça. Essa pessoa tinha cometido uma imoralidade.
ela tinha dormido com a mulher do seu pai. E Paulo estava instruindo a igreja a não aceitar esse tipo de conduta dentro da igreja, no qual ele menciona nos versículos anteriores que essa imoralidade estava tão crescente, mais do que no mundo, mais do que lá fora. Ele está dizendo que está crescendo, está aumentando dentro da igreja. E aí Paulo fala: como podem vocês se tornarem orgulhosos a ponto de não tomar nenhuma atitude? E aí Paulo toma uma atitude. Ele, como ministro, como apóstolo, e ele pratica a justiça. E ele libera uma palavra. E ele está dizendo para essas pessoas: quando vocês estiverem reunidos, olha só, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você percebe que Paulo está fazendo alinhado a palavra do Senhor? Porque ele está dizendo, quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor, em unidade, em concordância, debaixo da autoridade de Jesus, não unidos para fofoca, unidos para falar da vida de alguém, unidos com propósito. Ele está dizendo, estando eu com vocês em espírito. Ou seja, aquela carta carregava a autoridade de Paulo. Aquela carta carregava a responsabilidade espiritual no qual Paulo estava condenando este homem. E aqui ele diz, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás. O que Paulo está dizendo? Concorde com o que eu já falei. Concorde com o que eu já decretei. O que eles tinham que fazer? Concordar com o que Paulo já tinha falado através de uma carta. Não foi a distância, não foi o tempo, nada foi impedimento para que isso acontecesse. Só que Paulo está querendo uma justiça no qual esse homem, ele padeça para o propósito, para o ensinamento, para um arrependimento do que ele estava fazendo, porque não foi só uma prática, havia várias práticas. E aí, Paulo não quis ficar omisso diante disso, ele tomou uma atitude. Só que a atitude de Paulo ainda vem com uma atitude de querer buscar restauração para a vida desse homem, querer trazer uma redenção para a vida dele, porque ele fala o seguinte, que o corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, com este homem sendo corrigido, com este homem sendo disciplinado pelo Senhor, ele viria a se arrepender. E se arrependendo, ele alcançaria a salvação. Mas o que eu quero trazer para você aqui é a questão da unidade, da concordância e do propósito. Paulo envia uma carta no qual ele está querendo que a igreja se una, tem uma unidade em Cristo Jesus, quando ele fala, vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está querendo, concorde comigo, concorde com o que eu já condenei. E já condenei. Aquele que fez isso, eu condenei. Agora eu quero que vocês concordem comigo. E qual o propósito? Do arrependimento, da redenção desse homem. Então, quais os elementos poderosos que eu aprendo com Paulo? Presença espiritual. Porque Paulo fala, mesmo que eu não esteja presente pessoalmente, mas estou com vocês em espírito. E qual espírito, meu irmão? Espírito de oração. Espírito de oração. Quando oramos, quando concordamos em oração, ela age durante tempos, porque essa carta foi escrita há um tempo atrás, vamos supor, há 15 dias antes desse povo ler essa carta, e ela continua sendo ativada espiritualmente, ela continua tendo uma ação no mundo espiritual. Então o que Paulo me ensina? Que há uma presença espiritual na unidade e na concordância. E também um elemento poderosíssimo aqui é autoridade. Paulo usa daquela autoridade que ele foi revestido. O Senhor deu a autoridade para ele. Então, Paulo estava usando com sabedoria. Ele estava usando com responsabilidades. Com responsabilidade espiritual. E ele usa dessa autoridade para condenar este homem. E aqui me mostra também outro elemento poderoso aplicado por Paulo, a concordância.
que ele pede que essas pessoas concordem com o que ele decretou, com o que ele já falou. E mais ainda, o quarto elemento poderoso no que Paulo fala aqui é o poder do nome de Jesus Cristo, que ele fala o seguinte: estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa a presença, reunidos na presença de Jesus e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa o poder que lhe foi revestido, que lhe foi dado. O nome de Jesus Cristo é poderosíssimo. No nome de Jesus eu alcanço a cura, no nome de Jesus eu alcanço justiça, no nome de Jesus eu alcanço milagres, no nome de Jesus portas são abertas. O nome de Jesus é poderosíssimo e Paulo usa disso com responsabilidade para aplicar a justiça. Por quê? Porque a igreja estava aceitando imoralidade, as injustiças. Imagina só quantas coisas estavam acontecendo no meio deles e que Paulo fala, lá no mundo nem tem isso que vocês estão praticando, vocês estão piores do que eles, piores do que o povo que anda em trevas. Então ele tomou uma atitude, ele não ficou omisso. Amém? Então o que eu aprendo aqui? Que a concordância que Paulo está convocando esse povo não é uma concordância de opinião, não, mas está alinhada com a justiça de Deus, agindo com autoridade, agindo com unidade, para um propósito, para que este homem alcançasse a salvação. É isso, está alinhado, eles começam, e o que acontece? Eles concordam com isso. Então, a disciplina que Paulo está dizendo, entregar este homem a Satanás, não é uma condenação eterna, mas um ato extremo de amor até corretivo. Paulo ainda está amando esse homem, mesmo decretando essas palavras. Ele está querendo que esse homem se corrija. Então, a pessoa, ele vai cair em si, não é verdade? Vai ver a gravidade que ele está cometendo, para que ele venha se arrepender e ser salvo ainda. Paulo ainda olha para este homem com amor. Então, Paulo me ensina que eu preciso ter responsabilidade naquilo que eu concordo. Eu preciso ter responsabilidade na unidade, no propósito que eu quero, no qual nós vamos fazer aqui durante estes dias. Então, quando há unidade, oração, submissão a Cristo, porque Paulo fala sobre isso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa o nome de Jesus, o nome, olha só que forte você usar o nome de Jesus Cristo com palavras para que aconteça algo, isso é muito poderoso. E essas decisões que Paulo toma tem que ter responsabilidade, assim como nós também. Então vamos entender o seguinte: durante essa semana, eu quero trazer para você uma instrução. Hoje eu ministrei sobre a prática de uma carta. Uma carta que não era somente escrita, mas ela carregava autoridade, poder e responsabilidade. Amanhã também vou trazer uma mensagem de instrução falando sobre o poder que há na concordância, na unidade e um propósito. Amém? Mas durante essa semana, 7 dias, a partir da segunda-feira, você já vai começar a pedir o Espírito Santo, que faremos uma carta de justiça, porque o que Paulo faz aqui é isso. É uma carta de justiça, pedindo justiça de Deus. E você fará uma carta de justiça. Nós faremos. No qual você vai colocar 7 áreas ou 7 questões que você quer que Deus opere justiça. E nós vamos concordar uns com os outros. É o que eu estou dizendo. A concordância, a unidade, propósito e responsabilidade. Então não vamos fazer nada que não esteja alinhado à vontade do Senhor, e o Senhor nem vai permitir isso. Amém? O Senhor
creio que em nome de Jesus, estaremos aqui reunidos em nome de Jesus, clamando o nome de Jesus, invocando o nome de Jesus e o poder que ele carrega para o propósito de Deus, ligado aos valores e aos princípios do Senhor na palavra. Então, amanhã haverá outra mensagem de instrução, mas você começa a preparar esta carta com 7 áreas que você quer que Deus faça justiça. Amém? E é isso. E aí, peço ao Senhor para ministrar, Senhor, em que eu devo pedir, como eu devo pedir. Peço ao Espírito Santo para te instruir, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Foi alguma área que você sentiu que você foi passado para trás? Por exemplo, numa oportunidade de emprego, no qual você era a pessoa capacitada, você era aquela pessoa que era para ocupar aquele cargo, mas aquele jeitinho por trás, aquela influência por trás, aquela manipulação te tirou o seu direito de acessar, tirou o seu direito de tomar, foi uma injustiça. Peço ao Senhor, escreva, Senhor, justiça na minha vida, no meu trabalho, amém? Seja o que for, meu irmão, sobre algo que você deveria receber e não recebeu, comece a colocar pessoas que cometeram injustiça com você, te acusando de algo que você não fez. Você não fez, você foi inocente, mas colocaram você como culpado. Amém? Você vai lá e escreve, Jesus, Senhor, eu quero justiça nessa área da minha vida, no qual eu fui injustiçada, no qual você saiu prejudicado, no qual pessoas te traíram, pessoas te passaram para trás, te deram prejuízos. Então deixa que Deus, o Senhor da justiça, o juiz, o justo juiz, julgue essa causa. E nós vamos concordar, nós vamos apresentar ela durante 7 dias, a partir de segunda. Nós vamos apresentar essas cartas ao Senhor, pedindo ao Senhor justiça em nosso favor, concordando, como Paulo pediu que os irmãos concordassem com ele. Estou aqui também junto com você, concordando. Eu concordo com a sua carta e você concorda com a minha. Amém? Então você tem hoje e amanhã para pedir o Espírito Santo, para te lembrar de alguma área que você foi injustiçado. Amém? Alguma área que você precisa que a justiça de Deus entre. E eu vou te dar um exemplo da minha vida mesmo, meu irmão e minha irmã, sobre o poder da concordância. Sobre o poder da concordância. Para finalizar aqui, e a gente vai orar. E amanhã terá uma outra palavra de instrução, de introdução sobre esse tema. Certa vez, o Senhor me deu um sonho no qual ele mostrava para mim que eu ia passar por algo muito difícil, até desafiador. Algo que prejudicaria para sempre a minha família, para sempre. E ali o Senhor mostrou um motivo, quem seria a pessoa que prejudicaria. E essa pessoa já não é má, mas aquele sonho, o Senhor estava me instruindo e eu fiquei com receio. E o Senhor mostrou que essa pessoa, a finalidade que o diabo usaria ela, é para a destruição do meu lar. Permanente. E ali eu comecei a orar ao Senhor e contei para outra pessoa. Contei para uma pessoa que é sábia, instruída na palavra do Senhor. Contei sobre o sonho. E a pessoa disse, o Senhor já te falou. O Senhor já te instruiu. E o que você fez? Eu falei assim, eu orei, mas não tomei nenhuma atitude. A pessoa falou, mas você tem que tomar uma atitude em oração, porque eu não poderia fazer nada. Não poderia, era impossível eu tomar uma atitude. Mas essa pessoa, ela foi tão sábia que ela disse, vamos orar e vamos concordar que essa pessoa não vai conseguir chegar até você. E não vai acontecer os planos do diabo. Percebe, irmão, irmã? O plano era do diabo. Essa pessoa é uma boa pessoa. Mas ela seria um instrumento do inimigo para destruir o meu lar.
E ali essa pessoa disse, vamos orar e vamos fazer a oração da concordância, no qual, se essa pessoa for para chegar e destruir o celular, ela não vai vir, não vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, o impossível aconteceu. O impossível, como eu disse, era impossível essa pessoa não chegar no meu lar. Era impossível, mas o Senhor fez. Sabe por quê? Porque era a vontade de Deus. Era a vontade. E o Senhor estava preservando o meu lar. O Senhor, Ele ama a família, Ele não quer que a família seja destruída. E o inimigo, ele vai usar pessoas chaves, pessoas que têm o poder de entrar e fazer acontecer. Então, houve uma concordância nesse dia, uma oração no qual oramos, Senhor, se essa pessoa de fato foi enviada pelo inimigo para fazer isso, que ela não venha, que isso não aconteça. E foi o que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Então não ignore a palavra do Senhor, não ignore a autoridade que o Senhor te deu, a autoridade da concordância, da unidade, da justiça dele. O Senhor, Ele ama você, o Senhor, Ele te ama, Ele ama a sua família. E se alguém está entrando na sua família para cometer injustiças, para dividir vocês, para destruir, escreva uma carta. Eu vou concordar com você, no qual o inimigo não vai vencer. O inimigo não vai prevalecer. Vamos lutar aqui um pelos outros. Amém? Como um dia essa pessoa se dispôs a lutar por mim, eu também me disponho a lutar por você. Então escreva todas as injustiças que você tem sofrido e vamos perseverar em oração durante esses 7 dias, a partir da segunda-feira, apresentando ao Senhor. Nenhum mal vai prevalecer. Amém? Isso é só uma das orações da concordância que eu já fiz e vi acontecer. Tantas outras depois, meu irmão, minha irmã. Muitos testemunhos. E assim será na sua vida. Você também vai testemunhar. Amém? Você vai ser a carta viva, a contar, a testemunhar para as outras pessoas. Aqui estamos lendo a carta de Paulo, mas você será uma carta que o mundo vai ler. Amém? Então é isso, vamos orar? Pai, muito obrigada por este dia maravilhoso. Damos graças ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Que este meu irmão, que esta minha irmã compreenda que há poder sim na unidade, na concordância e no propósito. Senhor, que precisamos ter responsabilidade espiritual quando nos unimos em Teu nome e usando da autoridade que há no Teu nome, pedindo justiça sobre pessoas, sobre situações. Porque, Senhor, porque o Senhor é um Deus justo. E quando a justiça do Senhor vem, ela vem para os dois lados. O Senhor não é parcial, mas o Senhor julga com imparcialidade, com verdade e com justiça. Então que venhamos estar alinhados ao Senhor, à verdade. Em nome de Jesus Cristo, cartas serão escritas aqui. Em nome de Jesus, que cartas sejam alinhadas à vontade do Senhor. Pai, serão dias maravilhosos, dias que veremos a Tua mão operar, dias em que veremos a palavra do Senhor se cumprir. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Espírito Santo, instrua este meu irmão, esta minha irmã, a escrever a carta da justiça, assim chamaremos, carta da justiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e veremos o operar do Senhor em questões que antes estavam impossíveis de ser resolvidas, questões que antes precisava que houvesse uma concordância espiritual para que acontecesse. Vai acontecer. Eu tenho fé, eu creio, há poder no nome de Jesus Cristo. E é o Senhor que nós clamamos agora, invocamos o Teu nome. Senhor, dê sonho às pessoas aqui, que elas venham lembrar de áreas e situações que elas foram passadas para trás e que elas precisam sim, como aquela viúva persistente que ficou na porta do juiz injusto, batendo na porta e pedindo: faça-se justiça ao meu favor, faça-se justiça ao meu favor, e até que ela recebeu, Senhor, aquilo que ela foi buscar.
Que venhamos aqui persistir por 7 dias, buscando, insistindo no Senhor. Faça justiça ao meu favor, faça justiça ao nosso favor, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Graças a Deus. Se essa palavra falou grandemente ao teu coração, e se o Espírito Santo trouxe alguma pessoa à sua mente agora, essa pessoa bem que poderia escrever essa carta, pois envie essa mensagem para ela. Amém? Vamos andar em unidade. Serão dias maravilhosos, irmãos, no qual nós vamos ver o poder do Senhor, o poder de Jesus Cristo, operar com justiça na nossa vida. Em nome de Jesus? Então se inscreva, comente, compartilhe e que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.